Oi, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Flávia Gazi pra falar de videogame. A gente vai falar mais especificamente de The Last of Us Part 2, um dos maiores lançamentos dos games esse ano. A gente vai comentar sobre a Ellie, que é a protagonista desse jogo, e como é a jornada dela nesse mundo pós-apocalíptico. Mas podem ficar tranquilos, porque não vai ter spoiler. Eu não sei se você sabe, provavelmente sim, mas esse jogo só sai no dia 19, que a gente teve acesso antes pra poder jogar e falar um pouquinho de tudo. E na verdade, nosso acesso antes, não apenas a gente jogou, mas a gente trocou muitas mensagens de WhatsApp pra falar do game e fazer esse vídeo. E só porque a gente gostou bastante também. E esse vídeo é realmente muito especial, porque ele saiu logo que acabou o embargo do jogo, que é aquela data em que podem sair as críticas de quem jogou os jogos antes do lançamento. Ou seja, nós duas estamos entre os primeiros canais do YouTube a mostrar detalhes do jogo pra vocês. E a gente conseguiu jogar com antecedência porque esse vídeo é uma parceria com a PlayStation. Pra quem não sabe, The Last of Us Part 2 é um jogo exclusivo do PlayStation 4. E eu tô super feliz com essa parceria, já que o primeiro The Last of Us já era um dos meus jogos preferidos da vida. Então poder jogar a continuação e contar pra vocês como foi é muito maravilhoso. Se vocês quiserem saber mais sobre o jogo, tem o link pra compra aqui na descrição. E bora falar de The Last of Us Part 2. Eu acho que a primeira coisa sobre o jogo é que não precisa ter necessariamente jogado o primeiro pra entender a história, né? Eu acho que não. Na verdade, assim, é claro que o primeiro é maravilhoso, ele vai contextualizar essa relação muito paterna entre o Joel e a Ellie, que são maravilhosos, é lindo, eu recomendo super que você jogue, mas se você não jogou o game novo, né, o The Last of Us Part 2, ele faz um ótimo serviço em te mostrar como é essa relação ao longo do jogo, com diversos tipos de recurso, e eu acho que você não precisa ter jogado porque o contexto é muito bom e você se apaixona pela relação da dupla mesmo assim. Tipo, eu acho que é muito difícil fazer isso em termos de narrativa, mas eu acho que eles fizeram sim. Nossa, eu concordo super. E assim, se você não conhece nada de The Last of Us, um basicão da história, rapidão. Ela se passa no que um dia foram os Estados Unidos depois de um grande apocalipse. Tem um fungo muito doido que começa a infectar os humanos e aí eles começam a atacar uns aos outros. E aí, apocalipse, né? Isso, e daí o primeiro The Last of Us, né, o primeiro jogo, ele se passa, na sua maior parte, 20 anos depois que aconteceu esse surto aí do fungo louco. E agora a gente avança 5 anos na história. Se no primeiro jogo a gente tinha o Joel com a Ellie ainda na adolescência, agora ela já é adulta e virou a protagonista de vez. Tá bom, mas como que é a jogabilidade desse jogo, né? Como que é o gameplay? Bom, vamos lá. No The Last of Us Part 2, tem algumas coisas que se mantiveram do primeiro jogo e algumas coisas que foram alteradas e adicionadas especialmente. Uma das coisas que eu mais gostei foi a questão da verticalidade, porque agora ele pula, escala, então todos os cenários que já eram maravilhosos e grandiosos, eles ficaram mais grandiosos, porque você pode subir, escalar nas coisas. Isso causa um impacto muito grande no jogo, porque o jogo sempre foi uma mistura aí de um pouco de ação e um pouco de survival horror, no sentido de gameplay mesmo. Você tem poucos itens e você tem que manejar muito bem seus itens. Então, por mais que eles tenham feito algumas mudanças que eu também curto, tipo, você pode acessar todo o seu arsenal o tempo todo. O lance é que você tem poucos itens nesse arsenal de qualquer forma. Então você continua com aquela sensação ali de tensão e desespero. Nossa, Flávia, eu não sei você, mas eu sou essa pessoa que fica economizando os recursos ao máximo, assim. Nossa, eu tento economizar munição tanto, que eu praticamente sempre não consigo mais guardar os itens. E aí tem que administrar também, né? Você tem que manter um uso pra quando você encontrar o item, você poder guardar ele também. Senão você fica guardando à toa, tem que usar. Mas eu ainda não aprendi isso. Senão fica lá, né, cheio. Você tá com, tipo, tudo no máximo e você quer pegar uma aguinha ou uma alquinha, alguma coisa assim que tá lá cheio. Cara, eu tenho tanta essa coisa de ficar com medo de ficar sem item, que só tem duas maneiras quais eu ando em The Last of Us Part 2. Uma é a cavalo e a outra é agachado. Agachado é minha vida, entendeu? Como tem muita furtividade no jogo, então eu fico o tempo todo agachadinho andando pelas folhas, assim. Não importa se tem inimigo ou não no cenário, entendeu? Porque eu não quero ser pega. Sim, só pra explicar o que é essa questão de andar agachado, né? A furtividade, como a Flá falou, é um elemento muito importante em The Last of Us Part 2. Assim como no primeiro, mas eu acho que nesse mais ainda é muito vantajoso você ser furtivo, ou seja, você andar sem ser percebido, você eliminar os inimigos silenciosamente. Primeiro porque alguns dos infectados são muito sensíveis aos sons, então é muito vantajoso você eliminar eles emitindo o mínimo possível de barulho, porque aí você evita ser atacado por vários ao mesmo tempo. E também porque muitas vezes os seus inimigos vão ser humanos e eles podem te ver e podem te detectar muito facilmente
diferente se você estiver correndo por aí. Então, quando você anda agachado, você emite menos barulho, você pode se esconder atrás de objetos, de carros ou bancadas e coisas assim, e aí você consegue atacar muito mais furtivamente. Isso ajuda também nessa questão da economia dos recursos, né? Porque você gasta muito menos munição se você faz os confrontos dessa forma. Tem uma coisa, eu acho, super realista, né? Eu acho que esse jogo, ele tenta trazer uma questão muito realista que é muito bacana, no sentido de que você nem sempre vai conseguir fazer o ataque perfeito, ou vai conseguir fazer, porque essa mistura de inimigos é muito difícil, ela cria situações de alta tensão, assim, e às vezes você tem só que fugir mesmo. E esses momentos de fugir, eu acho que são os momentos mais tensos do jogo, assim, pelo menos pra mim. Eu não sei como é que foi pra time. Nossa, assim, quando você não tem outra opção a não ser correr, pode ser porque tem algum inimigo que é muito forte. Existem inimigos novos no jogo, né, infectados novos, que eles são muito difíceis de derrotar, eles são muito fortes. Então você até consegue, dependendo da situação, eliminar um deles. Só que gasta tantos recursos que você tem que tomar decisões, sabe? Às vezes é mais vantajoso você simplesmente tentar fugir ou tentar passar despercebido. Mas tem momentos que você realmente vai ter que bater em retirada, porque você não consegue enfrentar essa situação. Seja porque você tá correndo de uma horda de infectados, ou porque tem um monte de inimigos humanos atirando em você e você não teria como atacar todos eles, porque você tá em um local aberto. Nossa, posso dizer uma coisa que eu acabei de me tocar? The Last of Us Parte 2 me parece muito sobre escolhas, inclusive no gameplay. E uma das escolhas que você pode fazer de vez em quando é colocar os seus inimigos humanos contra os seus inimigos infectados. Deixar os dois brigando e sair correndo. E eu sou essa pessoa horrível que faz isso. Cara, eu fiz isso também. E é a melhor coisa. Teve um momento que tava uma mistura de inimigos humanos com os instaladores, né? Que são os clickers. Que são esses que são muito sensíveis ao som. Eles normalmente não circulam tanto e eles ficam instalando, por isso o nome. Porque eles detectam o barulho que tá ao redor. É muito difícil você fazer a furtividade com esses inimigos. Normalmente você tem que atacar eles primeiro. Só que se tem os humanos, eles dificultam muito as coisas. O que eu fiz? Eu passei na frente de um humano correndo pra fazer ele dar um tiro em mim. E aí ele fez barulho e os instaladores foram pra cima dele. A minha ainda, ela vai mais pra frente do que eu não. Eu fiquei atrás, joguei uma garrafa nos inimigos humanos, os clicker, né, os instaladores saem correndo pra pegar eles e eu fujo, falando assim, boa sorte, gente! Pior ser humano. E como a Flá falou, o jogo te coloca tantas escolhas que às vezes você tem que tomar decisões que você na vida real não tomaria pra sobreviver. Por exemplo, uma dificuldade que foi acrescentada agora na hora de enfrentar os humanos é que eles treinam cachorros pra te farejar. Isso torna a furtividade muito mais difícil, porque se você fica parada no mesmo lugar, uma hora o cachorro te encontra pelo cheiro. Então eu, que amo todos os animais e queria abraçar todos eles, fiquei com muito peso na consciência de ter que eliminar os cachorros dos inimigos que estavam me perseguindo, porque dá dó de verdade. Cara, pra mim foi muito louco, tipo, em outros jogos eu costumo ser muito boazinha. Quando tem a opção de ser malzinha, eu não quero ser malzinha. Em The Last of Us Part 2, eu tava tanto no modo de sobrevivência e no modo de, tipo, eu preciso completar essa missão, que eu não tive problema em matar cachorro alheio. Inclusive, minha arma preferida é o arco e flecha, porque daí eu ataco de longe, mato todo mundo e saio dando risada. Eu tava muito no modo de sobrevivência, assim. Eu me toquei no meio, eu pensei, nossa, mano, no mundo pós-apocalíptico eu seria uma pessoa horrível. Mas eu acho que o arco e flecha é a melhor arma. Assim, sou muito fã do arco e flecha. Se eu pudesse, só usaria ele, provavelmente, a não ser em algumas situações muito específicas, porque é a melhor arma. É silenciosa. Se você mirar direitinho, mata em um hit, perfeito. Uma das coisas muito legais que tem no combate é que não é sempre que você tá sozinho também pra enfrentar esses inimigos. Tem um sistema de duplas. Então, às vezes, a Ellie tá emparelhada com outra pessoa, como, por exemplo, o Joe ou a Dina. E eles te ajudam bastante, de verdade, assim. A inteligência artificial dos seus inimigos tá boa, mas dos seus amigos também. Eu acho isso muito importante num jogo que tem duplas. E outra coisa que pode te ajudar bastante é o sistema de fabricar coisas. Então, você pode fabricar não apenas extensões pra sua arma, como você pode fabricar itens, como você também pode fazer um sistema de melhorias de muitas coisas, e eles são realmente muito efetivos no combate. Não façam como eu e saiam correndo e esqueçam de fazer suas melhorias, porque elas vão ser importantes pra você. Nossa, sim, eu sou a louca da contenção de recursos, né, de economia de recursos e também do aprimoramento. Então eu não podia ver uma bancadinha de customização de arma que eu ia lá melhorar a mira. Por exemplo, eu tenho um rifle, eu coloquei uma mira de 6 vezes
recursos de zoom pra poder virar uma sniper. Então eu posso atirar nos meus inimigos de longe sem eles me detectarem, o que é maravilhoso. E tudo isso porque você vai coletando pecinhas ao longo do jogo que você pode usar em determinados momentos pra aprimorar suas armas. Também, como a Flá falou, tem o sistema de crafting, né? Fabricação de itens. Então você pode fazer desde kits médicos pra recuperar sua vida, o que é muito importante depois de confrontos tensos. Ou então também coquetéis molotov, flechas pro seu arco, o que é muito importante. E esses recursos você encontra espalhados pelo jogo todo. Por isso é muito legal você explorar cada cantinho que é disponível, sabe? Às vezes você não precisa passar por uma sala, mas vale a pena entrar lá só pra ver se tem algum item, porque normalmente você precisa sempre de alguma coisa, então o que vier vai ser útil. Cara, a exploração é tão parruda e importante que a gente, nas nossas conversas de WhatsApp, a gente descobriu que a Mi passou por uma coisa que eu não passei, porque ela entrou num prédio que eu não entrei, e isso mudou totalmente a experiência dela de jogo. Sim, aconteceu uma coisa comigo que eu não vou dar muitos detalhes pra não ficar muito spoilerístico, mas eu tava em um momento do jogo que você se sente absolutamente seguro, que envolve menus do jogo. Então você tá lá mexendo no menu e você pensa, tá tudo bem, porque tem as telas aqui e tudo mais. E acontece uma coisa enquanto você está mexendo no menu do jogo que te puxa de lá. E isso explodiu minha cabeça, porque o menu do jogo é o que a gente chama de não diegético, né? É o que seria de fora daquele universo. Mas em The Last of Us não existe isso. A não ser que você tenha pausado o jogo, você tá à mercê do que acontece ao seu redor. Não tem você abrir o menu e tá livre de alguém pegar você e te machucar. E tem uma coisa muito legal da exploração, é que a Ellie vai vendo coisas que chamam a atenção, né, dela. E ela nota, vira uma colcha de retalhos tão bonita, adiciona a história. Mecânica e narrativa estão muito ligadas em The Last of Us Part 2. Inclusive, eu acho que vale a pena contar que é um jogo que se foca muito em diversidade, tanto que você vai ter, por exemplo, mulheres escrevendo, tem uma mulher que é diretora de narrativa, tem uma mulher que tá como game designer, né, uma das leads de game designer. Então o que você tem são representações muito boas de coisas do feminino, que pra mim, obviamente, isso é muito importante. Você vai ter corpos diversos, maneiras diversas de olhar pro feminino, e eu acho que mesmo a questão da exploração de como a Ellie vê ela mesma, é uma maneira de você encarar uma personagem feminina de um jeito tão realista, porque ela ganha camadas. Sim, isso é muito legal, porque você tem personagens muito diversas entre as mulheres, não é que tem a personagem mulher do jogo, né? Você tem várias e cada uma tem um tipo de personalidade. Então a Ellie, ela é mais determinada, às vezes ela é meio direta demais e tudo, e esse jogo tem uma questão de amadurecimento muito forte, mas é muito legal ver a Ellie em contraste com as outras personagens femininas, principalmente a Dina, que é a personagem feminina que convive mais com a Ellie ao longo do jogo. A personalidade delas é completamente diferente. A Dina é uma pessoa muito doce, apesar dela também ser muito durona e muito determinada, ela é doce, ela é aquela pessoa que vai te dar um amuleto pra te dar boa sorte, sabe? Que vai te... Se você for sair, ela vai falar pra você vestir um agasalho. Enquanto a Ellie é a pessoa, já vou pôr um agasalho, poxa vida. Eu acho a relação delas tão bonita. Essa é outra coisa de diversidade, né? Todo mundo sabe que a Ellie é gay desde o primeiro game. Ela continua, obviamente, sendo gay. E a relação delas é uma relação geralmente não mostrada em videogame, que é uma relação lésbica verdadeira. Ela não tá ali porque, sei lá, um menino vai olhar e achar bonito. Não, ela tá ali porque as duas realmente se amam. E elas estão se conhecendo, elas têm as questões delas. Eu acho, assim, tão maravilhoso. E eu acho que a Dina, ela traz uma questão de ser uma mulher meio sexy, mas também do jeito dela. Ela não é sexy porque ela tem um corpão. Ela é sexy porque ela é doce, porque ela sabe tratar os outros na relação. Eu achei maravilhoso, assim, de verdade. Eu aquece meu coração. E assim, não é spoiler, tá? Que existe uma relação entre as duas, porque é... basicamente, a primeira coisa que tem no jogo é mencionado, então fiquem tranquilos. E tem nos trailers também, né, gente? E em contraste, né, disso, tem a Abby, né, Mi? Sim, que é uma personagem que você controla no começo do jogo. Acho que é legal a gente não contextualizar muito quem é a Abby, porque isso vai ser desenvolvido ao longo do jogo e vocês vão entender. Mas é uma personagem que você controla logo no começo e ela é como se fosse o tutorial do jogo. Então tem vários momentos que você vai conhecer as mecânicas e tal, fazendo uma missão com a Abby. E ela é uma personagem que também tem uma personalidade completamente diferente das outras personagens femininas que a gente viu. Ela tem um tipo de corpo bem diferente do que normalmente é representado de mulheres nos jogos. Então, realmente, eu acho que o jogo se preocupou bastante em trazer personagens femininas reais e diversas. E eu fico muito feliz de viver em uma época que isso aconteça, porque é tão legal, não é
pela diversidade em si, mas sim porque a história fica melhor, sabe? A questão não é ser diverso por ser diverso, mas sim que trazer isso fez a história ficar muito mais interessante pra mim. Cara, tem até umas questões, você tá falando de realismo, né? E eu acho que é isso, assim. A diversidade, ela traz realismo pras coisas, porque o mundo é diverso. E tem certas mini coisas que aconteceram no jogo que eu fiquei tão, tipo, profundamente impactada, porque eu achei tão real e é tão pequenininho, do tipo, tem uma cena que a Dina tá só de top, né? Ela não tá vestida, tipo, de camisa, casaco. E ela levanta o braço e embaixo do braço ela tá peluda. Eu fico pensando, claro, no mundo pós-apocalíptico, quem vai falar, nossa, preciso depilar meus pelos embaixo do braço? Então são essas mini coisas que trazem uma sensação de você estar imerso realmente, assim. E eu acho que se você é uma pessoa que faz parte de qualquer minoria, então se você é uma mulher, se você é LGBT, quando você vai jogar The Last of Us, não apenas o jogo é incrível e maravilhoso, e The Last of Us Parte 2 ainda traz essa camada de você se sentir representado e vivo nesses mini pequenos detalhes, assim. E eu nem sei como colocar pra mim, e eu acho que pra mim também, a importância que isso tem pra gente como mina, pra todos os jogadores que não são uma coisa só, assim. É lindo, gente. É muito lindo. É incrível. E você tava comentando da questão de se depilar no apocalipse, e eu já com a minha mentalidade de preciso economizar recursos, fiquei pensando, porque tem um item no jogo que é lâmina, né? Que você usa pra fazer suas flechas e você usa pra aprimorar suas armas de combate próximo. Então, por exemplo, machado, essas coisas assim. Eu fico pensando, nossa, pra que você vai gastar lâmina de barbear se você pode usar pra fazer seu machado durar mais, cara? Exato! Tipo, quem tá preocupado com isso? A gente tá preocupado em fazer flecha. Porque os cachorros nos encontram quando tá abaixadinha. E agora falando especificamente da nossa protagonista, a Ellie, ela mudou bastante do primeiro The Last of Us pra cá. Primeiro porque ela cresceu, né? E também porque ela finalmente assumiu esse papel de protagonista, né? No primeiro The Last of Us, a história era muito sobre ela já. A gente controlava o Joel, mas a Ellie era a personagem mais importante ali. A gente já tinha jogado com a Ellie no trecho do inverno do primeiro The Last of Us, e também no DLC Left Behind, que é uma das minhas coisas preferidas já feitas nos jogos. Eu gosto muito, vocês sabem, acho que eu já comentei aqui no canal, inclusive. Mas agora a gente tem a parte 2 protagonizada pela Ellie. E ela ganhou novas habilidades, por exemplo. Agora ela consegue nadar. Lembra que no jogo anterior ela não conseguia nadar e tinha alguns puzzles que você tinha que colocar as coisinhas pra ela poder atravessar e tal. Agora ela consegue nadar. Agora ela é mais forte. Tem até um momento que eu acho muito gracinha, que ela tá com o Joel e ele pergunta pra ela se ela precisa de ajuda pra subir em um lugar meio alto. E ela, não, tá de boa. Porque no primeiro jogo ele vivia fazendo pezinho pra ela subir, sabe? Eu só queria dizer que tem muitos passarinhos passando por aqui. Se por acaso você ouvir passarinhos, é porque a natureza já está retomando o meu bairro, entendeu? Falando na natureza retomando, isso é uma coisa muito recorrente em The Last of Us, e eu acho que é uma das minhas coisas preferidas da ambientação do jogo. Porque é isso, rolou o apocalipse, os humanos não foram extintos, mas eles estão com certeza muito mais raros do que eles eram antigamente, e com isso, as cidades, estradas, foram retomadas pela natureza. E eu já amava isso 20 anos depois no The Last of Us. Aí agora, 25 anos depois, a natureza cresceu mais ainda. Então você vê os cenários de cidades como Seattle, que é uma das localizações do jogo, e é incrível você ver a natureza retomando a cidade. Você vê mato alto em um lugar que normalmente seria uma avenida grande. Tem cachoeira no meio da cidade, animais dentro de prédios e coisas assim. Eu realmente sou apaixonada por esse tipo de ambientação. Dá uma serenidade você andar a cavalo no meio de uma cidade devastada, porém se recuperando pela natureza. Cara, eu concordo, é muito, muito maravilhoso e dá um contraste muito legal pro jogo, porque o game é tenso e ele é violento. Não no sentido de tipo, olha aí as violências, não. Ele faz isso muito bem feito, em lugares muito bem colocados. É um jogo sobre amadurecimento, como a Mi falou. Amadurecer significa fazer escolhas mais complexas e ter responsabilidade por essas escolhas. E a gente vai ver a Ellie passando por isso. E às vezes isso não é bonito ou legal, mas eu acho que é importante ser falado e é importante ser colocado. E eu acho que o fato de você estar no meio dessa natureza linda, mas tendo que sobreviver real e fazer essas decisões e passar por momentos muito tensos, é uma das coisas que faz de The Last of Us Parte 2 ser um jogo tão importante e ser um jogo tão bonito como ele é, assim. E eu vou te dizer que as partes tensas são tensas de verdade, tá, galera? Não é tipo tranquilinho, não. Realmente, não é nada tranquilo. Tem os momentos de tranquilidade, mas é uma montanha russa, sabe? Você fica de boa, aí daqui a pouco tem um momento tenso. Aí daqui a pouco você fica de boa, aí tem mais um momento tenso. É tipo a vida, só que numa intensidade muito maior e muito mais doida. Porque
tem uns momentos que a Ellie passa nesse jogo que são realmente, como a Flávia falou, extremamente tensos. E eu não digo só na questão de medo ou na questão de furtividade, porque realmente tem momentos do jogo que você sente medo, sabe? De ser pego por algum inimigo, ou quando você encontra os infectados. Esse medo é muito frequente e eu, inclusive, fico tão tensa nas missões de furtividade que eu fico vermelha. Se alguém me filmasse, ia estar minha cara completamente vermelha, assim, porque eu fico meio sem respirar, sabe? Só tentando não fazer barulho que nem a Ellie. Mas eu acho que a tensão maior mesmo é essa da história. Tem coisas que você vai ver que você não vai se orgulhar do que a Ellie fez. E eu acho que isso também faz parte desse crescimento dela. Ela vai ter que aprender a lidar com todas as coisas que ela escolher fazer. E a gente tá ajudando ela nessa missão e também vai ter que entender quais são as consequências das nossas decisões, das nossas ações. Eu acho que The Last of Us Part 2 é um jogo que fala muito sobre a carga que traz a violência. Seja qual for o motivo dela, seja se ela for justificável ou não. O que a violência gera? Quais as consequências a curto e longo prazo do que você decide fazer? E como isso afeta as pessoas ao seu redor e a sociedade ao seu redor também. É um jogo que eu fico realmente muito matutando. Eu não sei se você teve isso com o primeiro Last of Us, Flá, mas eu me peguei meses depois pensando sobre o final e o que eu teria feito no final do primeiro The Last of Us. E agora também eu tô revivendo esses momentos, só que com algumas das escolhas que a Ellie tomou. Então esses jogos, o The Last of Us e o The Last of Us Part 2, me fazem refletir muito sobre as atitudes humanas mesmo, sabe? Eu, no lugar desses personagens, o que eu teria feito. Inclusive, eu ouso dizer que The Last of Us Part 2, ele refina isso, no sentido de que The Last of Us, o primeiro, ele já é muito isso. Você já fica com ele na cabeça o tempo todo. The Last of Us Part 2, ele consegue fazer isso em diversas partes o tempo todo, assim. Então você tá sempre percebendo os impactos desse mundo a cada minuto. Porque, como eu acho que um jogo Parte 2 mesmo, essa é a parte mais difícil de fazer, né? Como é que você envolve seu jogador pra ele se sentir ainda mais imerso e perceber ainda mais consequências do que no primeiro jogo. E eu acho que The Last of Us Part 2 entrega essa experiência maior, mais completa, tão interessante quanto, mas assim, com mais detalhes, e era tudo que eu esperava, tipo, do segundo jogo, sabe? Então, realmente, The Last of Us Part 2 é uma experiência e tanto, tem todas as emoções ao mesmo tempo, alternadas, não sei, eu tô sentindo muitas coisas sobre esse jogo, pode ser raiva, felicidade, maravilhamento, melancolia, realmente tudo junto. Lembrando que o jogo é exclusivo pra PlayStation 4, então se você quiser ter essa mesma experiência que a gente teve, dá uma olhada no link pra compra aqui na descrição. E obrigada, muito obrigada pra PlayStation por dar acesso antecipado pra gente, pra essa maravilha de jogo. Obrigada mesmo. Obrigada, Flá, por ter participado desse vídeo, mesmo que à distância a gente conseguiu gravar juntas. Cara, muito, muito obrigada, Mi. Obrigada, PlayStation. Foi ótimo estar aqui, foi ótimo ter jogado antes. Eu tô absolutamente muito feliz com tudo isso, mesmo com a distância. Obrigadão. Comenta aqui embaixo o que você tá esperando de The Last of Us Part 2. E se você, por acaso, já veio do futuro, tá vendo esse vídeo depois do lançamento, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo também. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima!